Olá, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito do abuso sexual infantil. Abuso sexual infantil é a maneira que um adulto ou um adolescente, uma pessoa mais velha que uma criança, ela usa para se estimular sexualmente. Quando as formas do abuso sexual infantil, ela acontece normalmente quando o abusador, ele pede ou ele pressiona a criança a se envolver com ele em atividades sexuais. Por exemplo, também é caracterizado como abuso sexual infantil expor às crianças órgãos genitais do adulto, expor a criança a conteúdos pornográficos também é considerado abuso sexual infantil, contato físico nas partes íntimas da criança, usar a criança para produzir pornografia infantil também é caracterizado uma forma de abuso. Irmãos mais velhos que às vezes se tocam ou pedem para os mais novos tocá-los, isso também é caracterizado uma forma de abuso. Houve inclusive um caso de um padrasto que obrigava os enteados a ficarem vendo ele ter relação com a mãe, e essas crianças ali vendo o que estava acontecendo. Então isso também é uma forma de abuso. Nem sempre o abusador é aquele tarado lá da esquina, né, que todo mundo foge dele, que todo mundo tem medo dele. Geralmente o abusador são aquelas pessoas que são mais próximas do convívio daquela criança. Normalmente o abusador ele sabe da rotina da criança, ele estuda a rotina daquela criança, ele sabe quando a criança está sozinha, ele sabe quando a criança está numa situação vulnerável. E muitas vezes o abuso sexual acontece por parte de um membro da família, às vezes um pai, um padrasto, uma mãe, uma cuidadora, né? Não necessariamente são homens que são os abusadores. Quando o abuso é feito, acontece por parte de um familiar, de um pai, de uma mãe, de alguém que é responsável por essa criança, né? Nesse caso, o dano psicológico ele é ainda maior, porque essa pessoa que deveria cuidar dessa criança, essa pessoa está, de uma certa forma, fazendo o contrário do que ela deveria estar fazendo, né? Ao invés de cuidar dessa criança, ao invés de proteger essa criança, esse adulto está expondo essa criança a uma violência, né? Porque o abuso é uma violência. Muitas vezes a criança ela permite que o abusador se aproxime dela, porque às vezes ela está num período de uma carência emocional, de uma necessidade emocional. Então o abusador chega com carinho, ele chega acompanhado de atenção, de presentes, tudo que aquela criança precisa naquele momento, né? E são coisas que geram prazer. E o sexo, a gente também não pode deixar de lembrar que o sexo ele é prazeroso. Então, nesse aspecto, começa então a criança começa a permitir que o abusador se aproxime, porém ela também começa a perceber que tem algo de errado ali. Só que apesar de ter algo de errado, aquilo gera um certo prazer. Então, é nesse momento que a culpa começa a aparecer, que a criança começa a perceber que tem algo de errado, mas que aquilo compensa. Então, ela vai se envolvendo com aquilo, né? E aí entra a questão, né? Quem é a vítima, né, dessa situação de abuso? Com certeza a vítima é a criança. No entanto, a maneira como o abusador se aproxima da criança, as promessas que ele faz, né, os combinados que existem entre o abusador e o abusado, né? Olha, se você não conte nada para ninguém,
Se você contar, eu não te trago mais um presente. Se você contar, sua mãe pode morrer, né? São situações que acontecem num combinado ali entre o abusador e o abusado. E a criança, ela vai absorvendo tudo aquilo, ela vai se tornando responsável por aquilo, né? E responsável também por qualquer outra situação que possa acontecer em volta dela. Imagina se acontece alguma coisa com a mãe, imagina se acontece alguma coisa com alguém próximo a ela, e ela vai se preocupando. Então, e até a criança perceber que ela que é a vítima dessa situação e não a provocadora de toda essa situação, ela passa por diversas situações, né, conflitantes, que podem desencadear diversos transtornos no decorrer da sua vida, que podem ficar gravadas no seu corpo, né? Porque depois, quando chega na fase adulta, aquela carga que aquela criança vem carregando desde a infância, agora chega na fase adulta, ela chega no consultório muitas vezes com algum outro problema. Às vezes com um toque, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, que ela precisa lavar as mãos o tempo todo, ela se sente suja, ela às vezes vem com problemas de pele, com eczemas, né, de pele, com alergias, herpes, às vezes escorrimento, nódulos no seio, mulheres que não conseguem engravidar, repulsa social. São N motivos, N situações que vão levando a pessoa a se eximir dessa culpa de alguma forma, né? Aquilo somatiza, aquilo aparece no seu corpo de uma forma como que eu faço para me livrar disso, né? E esse sentimento de culpa sendo responsável por toda essa situação. Quando a criança ela rompe o silêncio e revela a violência para um familiar, ela está expressando, né, muito além do seu sofrimento, porque ela precisa de proteção. E muitas vezes, quem deveria proteger é aquele que está abusando. Ou, muitas vezes, o pai é o abusador e a mãe não sabe que é o pai que é o abusador. E se ela contar para a mãe vai se magoar. A mãe vai sofrer muito com essa descoberta, né? Então, no intuito de proteger a mãe ou alguém próximo, né? Ela acaba se fechando. Então, para se proteger, para proteger a mãe, então ela se fecha. Então, por isso que nem sempre, né, a criança revela. E nesse caso, né, escutar a revelação do abuso pode implicar em escutar e aceitar as próprias falhas. E nem sempre um adulto está disposto, nem sempre um adulto está preparado para ouvir uma revelação como essa, né? E muitas vezes ele acaba deixando que a criança... mas não percebendo que a criança está envolvida numa situação de abuso. Por que o abuso sexual é considerado crime? Né? Justamente porque é uma agressão, né? E agressão é um termo que define crime, é uma exploração, né? E é um aliciamento. Então, pelo menos essas 3 situações definem que o abuso é um crime. Em geral, né, não é fácil identificar que uma criança está sendo vítima de um abuso. Por quê? Primeiro, que ela não verbaliza o abuso. Segundo, que ela vai tentar esconder o máximo que ela puder. Né? O que a gente pode perceber, né, talvez de uma forma muito sutil, talvez é uma mudança de comportamento. Né? A criança, ela talvez comece a buscar outros ambientes onde o abusador não esteja, né? E isso também depois de um certo tempo, porque muitas vezes a criança, a princípio,
ela busque esse abusador, porque ela tem algumas recompensas, né? Então, dependendo da situação, às vezes ela prefere ficar onde o abusador está, porque ela tem algumas recompensas ali. Mas quando ela começa a perceber que ela está sendo vítima do abuso, quando ela começa a perceber que ela é a vítima da situação, que ela está sendo agredida, que ela está sendo de alguma forma usada nessa situação, ela começa a fugir, a se desviar, a buscar outros ambientes, né? Ela começa às vezes ir brincar na rua e começa a voltar tarde para casa, ou às vezes ela não consegue mais prestar atenção nas aulas, então ela deixa de ir para a escola. São alguns sintomas, alguns sinais que são muito sutis. Então, por exemplo, se o abusador for o pai ou o padrasto, né? A rua pode ser um espaço de sobrevivência, né? Ela indo em busca de novas relações, de novos relacionamentos, novas coisas que permitem novos sentidos e possibilidades de viver, né? Porque esse abuso nem sempre é um abuso onde a criança recebe só presentes, só atenção, só algumas palavras carinhosas. Às vezes ele vem também com agressão. Às vezes esse abuso ele vem em forma de violência, ele vem machucando a criança fisicamente, né? Então esse é um outro lado do abuso, que a criança está exposta, né? E que agora ela começa a perceber o quanto ela foi vítima de toda aquela início daquela situação, e que agora está no estágio, às vezes, até mais difícil para ela continuar convivendo com isso, né? E aí é onde ela começa a buscar outros meios, onde ela começa a buscar outras possibilidades, outras convivências para se livrar desse abusador. Nessa dinâmica, às vezes as crianças também começam a se familiarizar com os lugares e construir uma rede de relações com pessoas fora do âmbito familiar, que passam a exercer influência sobre ela, né? Para a gente identificar essa vítima, né, do abuso sexual na adolescência, por exemplo, muitas vezes os adolescentes eles podem aparentar comportamentos sexuais de risco, incidências de automutilação. Um efeito negativo a longo prazo pode ser o alcoolismo, a droga, o crime. As crianças que recebem apoio após a descoberta do abuso, em geral, elas apresentam menos sintomas traumáticos. As reações sociais negativas quanto à descoberta mostraram ser prejudiciais ao bem-estar da vítima. Então, o tratamento de crianças e adolescentes em caso de abuso pode começar com a terapia familiar, né? Porque o pai, o cuidador, também vai precisar ser cuidado numa situação como essa. Porque não é fácil para um pai descobrir uma situação como essa acontecendo com o seu filho, né? Ele que deveria estar ali como cuidador, como alguém que protege seu filho, e de repente se percebe numa situação em que ele não conseguiu, que ele também foi vítima dessa situação, né? Então o tratamento normalmente começa com a terapia familiar. Algumas situações de terapia de grupo também podem ser uma opção, né? E em geral, isso também pode ser mudado no meio do caminho, né? E os adolescentes, normalmente eles preferem, às vezes, uma terapia individual, porque é um movimento, é uma situação difícil, né?
para se expor. Então, só depois de muita segurança, de muita confiança no psicólogo, é que esse adolescente, talvez ele se abra para um grupo ou para alguma outra situação. Justamente por ser um tema embaraçoso, né? Essa é uma situação bem complicada, porque os efeitos do abuso infantil na vida adulta da pessoa que foi abusada, eles são devastadores. A pessoa carrega isso consigo por toda a sua vida, né? Às vezes a pessoa entra em depressão, né, por se sentir inadequada, aquele sentimento de inadequação, nada dá certo para ela, tudo acontece de uma forma que ela sempre vai ser vítima dessa situação, né? Uma pessoa ansiosa, estressada. A pessoa ela se torna propensa, né, a ser vítima das situações. A pessoa aprende a mentir lá na infância e ela continua com esse hábito, né, dificultando relacionamentos, quebrando a confiança de outras pessoas, de terceiras pessoas, por exemplo, num relacionamento familiar, num casamento, né, ela não consegue estabelecer um vínculo de confiança. E também se torna uma pessoa vingativa às vezes, né? A agressividade também faz parte disso, né? Quando às vezes uma outra pessoa ela faz algo para demonstrar amor e ela retribui de forma que machuca a pessoa. Ela não sabe receber esse carinho, ela não sabe receber esse carinho, esse amor, porque ela acha que a outra pessoa sempre tá fazendo isso para enganá-la, para de alguma forma ter algo em troca, né? A pessoa também começa a desenvolver transtornos de sono, transtornos alimentares, comportamentos regressivos, lesões físicas e psicológicas, entre tantas outras coisas, né? Então aqui nós encerramos essa conversa, deixando o nosso contato e informando que o adulto, né, que sofreu um abuso sexual na infância, ele pode se livrar dessa carga, ele tem como, né, se livrar dessa situação com terapia, com tratamento. Existe sim tratamento, existe sim uma luz no fim do túnel. Então, se você conhece alguém que passou por uma situação como essa, se você já passou por uma situação como essa, se você percebe na sua criança, no seu filho, que possa estar passando por uma situação como essa, né, busque ajuda. Existe sim tratamento para isso, existe como auxiliar a pessoa nesse sentido, existe sim maneiras da gente minimizar todo esse sofrimento. Obrigada.